Alguns lugares não foram feitos para serem visitados, e outros não permitem que você vá embora. Na Baía de Guanabara, cercada pelas águas escuras do litoral do Rio de Janeiro, existe uma ilha que, mesmo sendo visível à distância, parece não fazer parte da cidade, a Ilha das Cobras. Durante o dia, ela parece apenas uma instalação militar comum. Estruturas de concreto, torres, movimento controlado. Mas quando a noite cai, tudo muda. O vento fica mais frio, o som do mar parece mais pesado, e o silêncio não é silêncio. É como se algo estivesse esperando. Quem já trabalhou ali evita falar sobre isso, mas quando fala, sempre começa da mesma forma. Você sente antes de ver uma presença constante atrás de você, mesmo quando não tem ninguém. E foi nesse momento que tudo mudou. Um grupo de militares que fazia ronda noturna decidiu passar pela ala mais antiga da ilha. Um lugar que raramente era usado. Corredores estreitos, paredes úmidas, luz fraca. O tipo de lugar onde o som dos próprios passos parece alto demais. No início, era só desconforto. A sensação de estar sendo observado. Aquele instinto estranho que faz você olhar para trás sem motivo. Mas depois vieram os sons. Primeiro, um arrasto leve, quase imperceptível. Depois, passos, lentos, descompassados, como se alguém estivesse andando, mas sem pressa. Eles pararam. O corredor ficou em silêncio. E então, um sussurro, baixo, muito próximo. Um dos soldados virou rápido, achando que era alguém do grupo, mas não era. E o pior ainda estava por vir. As lanternas começaram a falhar. A luz piscava, criando sombras que não estavam ali antes, sombras que pareciam se mover sozinhas. Um deles apontou para o fim do corredor, e todos olharam. Tinha algo lá, parado. Mas não era uma pessoa. Era alto demais, fino demais, imóvel, mas errado. Como se o corpo não obedecesse às proporções humanas. Eles tentaram focar a luz, mas a imagem parecia distorcer. Como se o ar ao redor daquilo estivesse quebrado. E então, aquilo reagiu. A cabeça inclinou lentamente, num movimento impossível. Lento demais, preciso demais. E pela primeira vez, eles ouviram claramente. A voz não vinha de um ponto específico, vinha de todos os lados, como se o próprio corredor estivesse falando, chamando, um por um, pelo nome. Um dos soldados deixou a lanterna cair. Outro começou a recuar. Mas não adiantava, porque a coisa já estava mais perto, sem andar, sem fazer som, só mais perto. E foi nesse momento que tudo mudou. A criatura avançou, rápida, sem movimento de pernas, deslizando. As luzes apagaram. Gritos ecoaram e depois, nada. Na manhã seguinte, a equipe encontrou o local vazio. Nenhum sinal de luta. Nenhum corpo. Apenas as lanternas no chão. Todas quebradas. E todas apontadas para o mesmo lugar. O fundo do corredor. A área foi isolada imediatamente. Fechada. Como se nunca tivesse existido. Mas dias depois, algo começou a acontecer. Durante a madrugada, rádios começaram a captar interferências. Chiados, estáticos. E então, vozes. Baixas, arrastadas. Como se estivessem muito longe. Ou muito perto. No início, ninguém entendeu. Até que um operador percebeu algo. As vozes estavam chamando nomes. Nomes de militares da base. Nomes atuais. Pessoas vivas. E no meio das transmissões, uma frase começou a se repetir. Sempre a mesma. Sempre no mesmo tom. Quase um sussurro. Ainda estamos aqui. O que ele ouviu naquela noite, ninguém conseguiu explicar. Porque no fundo da gravação, havia mais coisas. Respirações, passos e algo se movendo. Muito devagar, como se estivesse se aproximando do microfone. A gravação foi interrompida abruptamente. O equipamento desligou sozinho,
e o operador pediu transferência no dia seguinte, sem explicação. Hoje, a ilha continua lá, funcionando, silenciosa, normal, por fora. Mas alguns dizem que durante a noite, se você prestar atenção, mesmo de longe, dá para ouvir, vindo de dentro, chamando, baixo, persistente, quase familiar. E às vezes, muito raramente, essa voz chama pelo seu nome. E se isso acontecer, não responda. Porque pode não ser alguém tentando sair. Pode ser algo que já sabe que você está ouvindo e só está esperando você responder.